Graça e paz, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, todas, estou aqui, para trazer uma palavra aos vossos corações, Porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, E eu vou estar lendo aqui no livro, de Marcos, Marcos 5, a partir do 21, que vai falar sobre uma mulher do fluxo de sangue, né? Então, eu vou estar lendo, e vou passar aquilo que Deus tocou ao meu coração, que fala a mulher de Jairo, a filha de Jairo, a mulher que tinha o fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguiu a uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou na minha veste? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver que isso fizeram, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Nesta palavra, ela fala sobre uma mulher, que há 12 anos, para você falar que há 12 anos, ela padecia de uma enfermidade, ela padecia de um fluxo de sangue, E a palavra do Senhor fala que ela procurou muitos recursos, ela procurou médico, ela procurou muitos recursos para que ela fosse curada, e ela ia de mal a pior, Até um dia que ela ouviu falar de Jesus, Porque Jesus, ele é bom, Jesus, ele é misericordioso, ele faz o que nós não podemos fazer, ele faz o que os médicos não podem fazer, Então, ela ouviu falar. Jesus, ele ia em uma estrada, A caminho da casa de Jário, para curar sua filha. No meio da multidão, esta mulher, com grande fé e coragem, ela rompeu a multidão para tocar no Senhor, porque ela ouviu falar que se ela somente tocar, ela sararia daquele mal. E não é diferente na minha e na tua vida quando nós, colocamos nossa fé em ação, quando nós colocamos nossa disponibilidade para o Senhor. Porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, E esta mulher foi uma mulher de coragem, porque esta mulher para a sociedade, ela não valia nada. Para a sociedade, ela era excluída pela enfermidade que ela tinha, Mas não, ela quando ouviu falar que Jesus ia passar, ela rompeu a multidão. Ela rompeu a multidão para que fosse curada. E ela foi curada, E não é diferente na minha e na sua vida. Eu quero falar para as irmãs que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Minha filha, de 25 anos, é um milagre nas mãos do Senhor, Ela foi diagnosticada com câncer, E o Senhor
trabalhou na vida dela. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos no Senhor, né? Se nós tiver fé de tamanho de um mostarda, o Senhor age na minha e na sua vida. O Senhor cura, o Senhor liberta, né? E a minha filha, ela passou por um processo de câncer. A minha filha, ela passou por um processo terrível, porque nós sabemos que essa doença chamada câncer não é uma brincadeira, é uma doença silenciosa, é uma doença que acaba mesmo com a pessoa. Mas se a gente tivermos fé, colocar a nossa fé em ação, buscar o Senhor de todo o nosso coração, entrar assim no propósito com Ele, não só na enfermidade, mas em tudo em nossas vidas, porque em todo instante, todo momento nós temos que estar com o Senhor, né? E o Senhor age na nossa vida, né? E a minha filha, ela passou por esse processo um ano e 3 meses mais ou menos aí, porque Deus permitiu, né, que ela passasse para que ela se fortalecesse mais e mais na presença do Senhor, né? Então eu creio que Deus, ele age de forma que nós não entendemos, né, que nós não entendemos, mas ele explica para nós, para que nós venha ter fé, para que nós venha ter força, para que nós venha buscar ele de todo o nosso coração, né? E aí ela fez todos os tratamentos e ela foi curada. Ela foi curada, ela está só em processo de remissão agora no momento. Glória a Deus, né? E Deus, ele é maravilhoso, né? Então não é diferente na minha e na sua vida, porque do mesmo jeito que Deus curou esta mulher do fluxo de sangue, que Deus foi ao encontro à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, né, que também estava enferma, é o mesmo Deus que ele hoje pode nos curar, que ele hoje pode nos libertar, né? Nós só temos que ter posicionamento, ter fé, ter esperança, né? Porque a palavra do Senhor fala também que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, né? Então hoje eu quero falar de fé, eu quero falar de cura, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é bom em todo o tempo, né? Então eu quero falar para as irmãs que Deus, ele age conforme a nossa fé, conforme a nossa necessidade. Se nós realmente buscamos a Ele de todo o nosso coração, se nós realmente fazemos as coisas para Deus, né, sem reclamar e obedecer, Deus age na minha vida e na tua vida, né? Ali também naquela passagem de Isaías 43:13, né? Fala, né? Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque quando Deus quer agir, ele age de forma maravilhosa. Ele age de uma forma que nós não entendemos, né? Mas Deus age. Deus, ele é misericordioso. Sempre eu costumo falar que Deus, ele é misericordioso sobre nossas vidas. Nós não somos merecedoras de nada, mas pela misericórdia do Senhor, ele age em nossas vidas, né? Assim como agiu na vida dessa mulher, porque essa mulher, ela já estava desenganada. Essa mulher, ela já tinha gastado tudo. Essa mulher, ela já tinha perdido tudo. Essa mulher já tinha perdido amigos. Essa mulher era excluída da sociedade. Essa mulher, para as pessoas, ela era imunda, né? E Deus não. Deus curou esta mulher. Deus salvou esta mulher. Porque a palavra do Senhor fala, né? A cura foi para todos. A partir do momento que nós buscamos ao Senhor, a partir do momento que nós se posicionamos no Senhor, Deus, ele cura, Deus, ele liberta, Deus, ele salva. Então nós temos que confiar no Senhor, nós temos que acreditar no Senhor, né? Acreditar de todo o nosso coração e todo o propósito nós colocar nas mãos do Senhor, que nós venha deixar nas mãos dele, para que ele venha agir na minha e na tua vida. A palavra do Senhor também fala, né, que a salvação, ela vem pela fé, né? Se nós tivermos fé, se nós buscamos o Senhor, ele vai nos salvar, né? Nós estamos no caminho da salvação. Nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Então Deus, ele se agrada quando a gente
faz as coisas para Ele de coração, né? Porque a palavra do Senhor, ela renova cada dia, ela renova cada manhã, né? Para o Senhor falar, deitei e dormi, acordemos, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor é quem nos sustenta, irmãs, a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Assim como o Senhor sustentou essa mulher há 12 anos com essa enfermidade, mesmo essa mulher não conhecendo o Senhor, mesmo essa mulher buscando outros recursos, né, para a cura dela, Deus ele sempre sustentou essa mulher. Né? Até um dia ela ouviu falar e ela conseguiu e rompeu a multidão e somente ela tocou, né, na veste de Jesus, ela foi curada, né? E o Senhor falou para ela, né? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Né? E Deus curou essa mulher por completo. Deus restaurou a saúde dessa mulher por completo. Deus salvou esta mulher. Então não é diferente na minha e na sua vida. A partir do momento que nós colocamos a nossa confiança no Senhor, né, Ele age na minha e na tua vida. Né? E ali também em Salmos, né? Em Salmo 116, versículo 12, né? O salmista fala: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito? Né? Que isso é uma reflexão para a minha vida e para a tua vida nesta manhã. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito? O Senhor tem feito tantos para nós, né? O Senhor tem nos livrado de todo mal. O Senhor tem nos guardado, né? O Senhor tem nos guardado de todo mal, né? E o que nós daremos para Ele? O que nós fazemos para Ele? Então, tudo que nós fazemos para o Senhor é pouco. Nós temos que fazer mais e mais. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Porque a obediência, ela gera milagre. A obediência, ela gera a cura. A obediência, ela gera fortalecimento para mim, para a tua vida. Né? Então, que nós viemos nesta manhã a obedecer. Nós viemos nesta manhã saber fazer o que Deus manda nos fazer, né? O que Deus proporciona para a gente, porque Deus ele se agrada, né? Quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece nós por dentro, nos conhece nós por fora. Deus é o único que nos conhece, né? Então, vamos se agarrar mesmo com o Senhor, vamos buscar ao Senhor mesmo com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, né? Porque a palavra do Senhor fala: alegrai-vos no Senhor, né? Então vamos se alegrar no Senhor, vamos, quando a tristeza vier, nós falar para lá a tristeza, porque o Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria, né? Então, nesta manhã, foi essa palavra que Deus deixou ao meu coração, e eu estou passando para as irmãs, né? E que Deus te abençoe. Amém.